Bom, pessoal, tudo bem? Eu tô achando que eu vou ter que fazer 4 vídeos para explicar um pouquinho mais o tema. E no primeiro vídeo eu falei sobre o que é frequência e onda e a atuação que ela tem, o estudo que criaram em cima disso, de como elas atuam na matéria. Falei também depois no segundo vídeo sobre a água, como ela tem uma molécula muito volátil, como ela se torna por milésimos de segundo tudo que ela toca. Então vocês vão imaginar que também se uma água fica em contato com uma frequência constantemente, emitindo uma frequência constantemente, por exemplo, como as pedras, essa pedra emite uma frequência, essa frequência tem uma atuação sobre as moléculas d'água também. E eu vou falar sobre isso também nesse vídeo. Bom, vamos lá. Eu falei que as ondas têm um padrão mensurado em Hertz. E eles verificaram no estudo de Cymatics que, através de um aparelho chamado Tolonoscope, que as frequências geravam um padrão geométrico na matéria, na água. E ela não gera, pessoal, as frequências não geram padrões geométricos somente na água. Foi só uma maneira de exemplificar, deles verem como isso se demonstrava de maneira física. E foi estudado, dentro desses padrões de frequências, mantras. E dentre eles, que acho que o mais conhecido que todos têm acesso, que já tiveram contato uma vez ou outra, é o Om. Vou falar um pouco sobre o Om, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Porque a ideia é passar também o quê? O que é a simbologia e como ela atua no nosso universo, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Om é uma frequência específica, muito conhecida e falada no Oriente. Existe, como todo mundo conhece, o mais famoso mantra, ou pelo menos aqui no Ocidente é o mais famoso, né, que seria Om. Mas o que é Om? Os hindus, eles falam que Om ele é uma reverberação no ato de criação emitido por Rama. E Rama vem do termo o que ronroou, o que ronroa. O que é ronroar? É como um leão faz aquele barulho de chamada, que ele está ronroando. Eu não vou imitar aqui porque vai ficar meio ridículo, mas isso é um ronroar. Então, quando Rama ronroou, que é? Ele emitiu essa vibração do ronroar e essa vibração criou múltiplas dimensões. Essa foi a criação. Dentro do panteão hinduísta, Rama ele é o deus principal e abaixo dele existem vários espectros de Deus, que chamam de deuses, e que na verdade são partes de um Deus só, e que as pessoas se conectam com essas partes para poder focar numa energia em específico. Esse é um outro papo. Mas aí, quando Rama manifestou essa vibração e criou todos os universos, essa vibração ela tem um padrão que é mensurável em Hertz. E o que foi dito, e o que foi estudado, o que foi entendido, é que esse padrão é composto por Om. Om. E quando você emite, você emana, você entoa Om dentro da frequência certa e correta, ela tem um padrão específico em Hertz, que, salvo engano, é 953 Hertz. Porque é muita informação e as fontes às vezes elas são confusas. Então é muito estudo para a gente achar um padrão certo. Mas esses caras que estavam estudando Cymatics com um aparelho chamado Tolonoscope, eles executaram a frequência exata de Om e foi demonstrado um padrão na água geométrico incrível que vocês vão poder ver aqui, que eu vou colocar para vocês na edição. E esse padrão tem uma forma linda, que é conhecida na religião hindu como Shri Yantra. E aí se explica muita coisa, porque o Shri Yantra é uma mandala muito conhecida, muito famosa, e que eles entoam e eles olham, eles reverenciam esse yantra, que é uma mandala. E você se pergunta por quê? Porque quando você entoa um mantra, você emite uma onda. Quando você emite uma onda, você quer se sincronizar com essa onda que você está emitindo, porque
você entra na mesma faixa de vibração, como a antena que emite FM e AM da estação de rádio com o seu carro que está buscando o sinal AM e FM da estação de rádio. Quando você emite uma frequência no mantra, e você entoa isso repetidamente, você está querendo se conectar com o quê? Com a energia criadora que criou tudo que é através de uma vibração Om, que muitos chamam de Big Bang. Ok? Vamos lembrar, pessoal, que eu estou aqui falando citando alguns tipos de religiões, de filosofias religiosas, mas isso é um estudo amplo e não é a verdade absoluta. Isso faz parte de um contexto e de um compilado de conhecimentos baseados nos meus estudos. Ok? Então, quando a pessoa ela vibra aquele mantra, ela olha para aquela mandala que representa um mantra cristalizado. Ela é a forma geométrica desse mantra, dessa vibração em hertz, e ela cria uma sinergia com aquilo e automaticamente, pelo que se percebe, elas querem se conectar com o Criador. E aí a gente tem aqui esse símbolo que eu estou falando para vocês, que é o Shri Yantra. Okay? Na verdade, essa é a parte interna do Shri Yantra, porque ele tem, inclusive, que foi demonstrado em Semetex, que ele tem uma forma quadrada à volta e uma outra circular. Esse símbolo é muito legal. E eu uso por quê? Porque, você imagina, por que eu uso símbolos que eu falo? Por que eu uso pedras e por que eu uso as pedras vinculadas às joalherias com simbologia? Lembra que eu falei para vocês que a frequência é uma onda. A onda se propaga através do éter, através do oculto, e ela se cristaliza baseada em formas divinas, geometrias divinas. E também as ondas se manifestam as frequências se manifestam através de ondas, e quando você tem 100 pessoas dentro de uma egrégora, focadas dentro de um mesmo sistema parecido de pensamento, até citei a parte quando você vai no centro da cidade, você tem um contato com aquelas pessoas que estão na rua, que moradores de rua, uma vibração não legal, infelizmente eles estão passando por isso, que sejam iluminados sempre, mas eles estão vibrando numa frequência densa, você sente aquela sensação de, nossa, que ruim, que pesado, uma energia densa, pesada, e isso atua sobre toda a matéria. Então, imagina, falei também sobre a vibração atua na matéria e principalmente na água, e a água toma a forma daquilo que ela tem contato por milésimo de segundo. Então vamos pensar aqui no terceiro vídeo, e eu vou retomando o que foi falado para vocês entenderem. Até para quem pegou o terceiro vídeo e não pegou o primeiro. Se a frequência emite uma onda, e essa onda se manifesta numa geometria divina, que é o caso do Shri Yantra, e se tudo que vai, volta. Por que vai e volta? Porque se você emana, aquilo ecoa. Se aquilo ecoa, aquilo vai refletir e vai bater em alguma coisa, em algum momento, em alguma circunstância, em alguma dimensão, em algum espectro dimensional, ou até mesmo aqui. E vai voltar para você. E vai se equalizar com você, porque você está emitindo uma coisa, uma frequência, uma energia que tem um padrão frequencial muito específico, porque é você, e aquilo vai entrar de alguma forma em sincronia com você e vai voltar. Sendo assim, se eu tenho, acabou de queimar a minha luz, mas tudo bem, vamos continuar. Se eu tenho o Shri Yantra, ele é a manifestação de Om, ok? E eu uso o Shri Yantra constantemente, automaticamente, do efeito contrário, fazendo o reverso desse caminho, ok? Ele emite a frequência da criação, a frequência de Om. Sendo assim, eu estou portando a cristalização em formato de geometria divina como ferramenta constantemente em mim, que está emanando uma frequência, porque ele é o espectro cristalizado de uma frequência, como vimos em Semetex. Então,
ele tem uma influência no meu corpo, na água do meu corpo, que é um dos maiores condutores de vibração que existem, e que, sendo um organismo vivo, está em constante manifestação, em constante mudança, assumindo formas com as quais elas têm contato, automaticamente, eu usando esse símbolo sagrado e divino de criação, eu estou gerando a frequência e o padrão Shri Yantra de criação nas moléculas da minha água e estou manifestando o Criador no meu corpo físico. Não é demais isso? Não é uma coisa incrível? Não é uma coisa divina? Não é uma coisa... Eu gosto muito de estudar sobre isso, eu acho muito interessante. E muito legal você entender como as coisas funcionam. Mas tudo tem, como vivemos no mundo de dualidade, bem e mal, positivo, negativo, yin e yang, tudo tem o seu bem e tudo tem o seu lado negativo. A simbologia, pessoal, quando você usa o símbolo de maneira errada, ele pode ser invertido na sua polaridade também. Por exemplo, eu estou usando o Shri Yantra, tá? E ele tem uma função positiva, construtiva, benévola, ok? Mas existem alguns símbolos que você pode inverter essa polaridade. O que é? Ao invés de você manifestar a frequência positiva, você pode manifestar a frequência extrema oposta dela. É como se eu tivesse a frequência mais 999,9. Não, vamos dar esse exemplo. E aí eu tenho uma frequência extrema oposta que seria a menos 999,9. São polaridades iguais, só que totalmente diferentes, invertidas. É como se uma fosse o espectro oposto da outra, ok? E existem símbolos que você, usando de uma maneira específica, você pode inverter essa polaridade e fazer com que ela tenha um efeito oposto. É como se você mudasse a via de uma rua, que antes você poderia ir para em direção ao interior, agora você não pode mais, só pode vir do interior para a capital. E algumas pessoas sabem disso e invertem essa polaridade para manifestar essa vibração, essa energia, essa eletricidade, essa frequência, de maneira a manipular isso da maneira errada. E outras pessoas, elas não entendem essa ferramenta, elas não entendem que todo símbolo, toda a simbologia tem uma polaridade específica, natural, e pode ter uma polaridade invertida, revertida, transformada, ok? E manifestada e aplicada de maneira errada. E muitas pessoas usam simbologia por moda, pentagrama invertido. É o exemplo mais típico para vocês entenderem. Porque o que o pentagrama é? Ele é invocação, aponta para cima. Vou botar o desenho para vocês. Aponta para cima, estrela de 5 pontas. Cada ponta representa um elemento. E a ponta de cima, ela representa o éter, a energia, a alma, a eletricidade máxima, a eletricidade mor que rege o nosso corpo. É como se fosse a manifestação da fagulha divina que comanda a matéria, refletida da matéria. Ela vem primeiro do que a matéria. É como se a alma comandasse a matéria. Então ela emana uma frequência, uma energia de ascensão e evolução e de criação dentro de um conceito de que o mais importante não é o material. O mais importante é a fagulha divina, é o seu eu, a sua alma, o espírito que se manifesta através da sua alma, para que você crie o conhecimento para dominar e entender o seu mundo material e nunca deixar que o material comande o que mais importa, que é a fagulha divina, a sua energia, a sua alma e a conexão com o seu espírito, a manifestação com a criação. Quando você usa o pentagrama invertido, você está mudando essa polaridade e manifestando que terra, água, fogo e ar, a matéria condensada, cristalizada, materializada nesta dimensão, comanda o espírito, comanda a alma que comanda o espírito. Ou seja,
inverteu a sequência matemática e você está invocando o que? Materialidade. Você está declarando que a matéria é mais importante do que o divino, do que o acima da matéria, do que a divindade, do que a criação que não se pode ver, mas que pode se sentir, que pode se viver, sentir, se manifestar através das energias. E muitas pessoas usam isso, eu vejo muitos adolescentes naquela modinha de revolta, de contra o sistema, usam isso, às vezes tatuam isso, e aquela matéria, aquela simbologia tem uma vibração. E aquela vibração está atuando constantemente no seu campo eletromagnético, nessa água do seu corpo, na tua vida. E você tem contato com aquilo constantemente, vai moldar você. E às vezes é um caminho sem volta, porque você é influenciado por coisas que você não conhece. E você não entende. E você não sabe o que está acontecendo. Então, mas acima de tudo, há uma força criadora que nos conduz e que tem autoridade sobre a nossa vida. Então, pessoal, quando você alia a simbologia da maneira certa, entende como ela funciona, entende que as joias são vão muito além do material, da ostentação, da riqueza, de símbolos de poder. E principalmente quando você usa uma simbologia, nesse caso aqui eu tenho um diamante branco de 70 pontos e o rubi aqui atrás. Tá? Quando você atua, quando você entende a simbologia, você entende o poder dos metais. E você entende a função energética alquímica das pedras, e você combina a pedra com o metal e a simbologia, você faz o quê? Você amplifica, potencializa, multiplica o poder desse símbolo. Okay? E muitas vezes, dependendo do mineral, dependendo do metal, dependendo do conhecimento, dependendo da aplicação, você manifesta isso de maneira amplificada. Sendo assim, você consegue ter uma ferramenta que pode manifestar, dar manutenção. Por exemplo, voltando. Eu tenho esse anel, já mostrei para vocês isso várias vezes, é um anel que eu uso muito. Ele tem o nome de Deus, Deus em árabe no meu anel. O que eu quero manifestar com essa peça? Deus. O que eu quero? Com qual força eu quero me conectar no meu dia a dia, no meu sono, porque eu durmo com esse anel, acordo com esse anel, eu olho para esse anel o dia inteiro, ele me dá inspiração com uma escrita, e a escrita tem uma composição, ela é decodificada matematicamente, que manifesta uma vibração tão poderosa, que é Deus em árabe, e essa manifestação ela vibra no meu corpo de uma maneira específica, combinado com a prata e com a turquesa. É uma ferramenta que está emitindo uma frequência e se materializando em mim, e automaticamente eu tenho uma conexão superior com aquilo que eu estou invocando através de uma ferramenta que foi composta com sabedoria, aliando metais, minerais e simbologia. Ok? Então eu falei um pouquinho mais para vocês, explicando nesses 3 vídeos. Talvez eu faça um quarto aqui, talvez eu vou fazer uma análise do que faltou para falar. Espero que vocês tenham gostado, e dúvidas que vocês tiverem, pessoal, por favor, mandem aqui nos comentários, curtam o meu canal, se inscrevam e vamos nos falando aqui. E se vocês quiserem também falar pelo WhatsApp, estou à disposição, ok? Agradeço mais uma vez, grande abraço e até mais.